TVC1 está de volta agora, 12h40, e a gente volta a falar sobre a reunião que aconteceu hoje com o governador Ronaldo Caiado e os prefeitos das cidades turísticas para falar sobre as aglomerações que aconteceram no último feriado. Quem acompanhou a reunião foi a repórter Denise Parreira. Denise, o que foi discutido nesse encontro? Boa tarde para você. Oi, Eva, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Essa reunião foi uma reunião do governador por videoconferência com prefeitos, também com autoridades sanitárias, Ministério Público. E o assunto foram as aglomerações e o movimento intenso de turistas nessas cidades, nas cidades turísticas mais movimentadas aqui do estado durante o feriado de 7 de setembro. A preocupação do governo estadual é de que a falta de distanciamento, somada ao descuido das medidas de prevenção contra o coronavírus, como o uso da máscara, acabem aumentando o número de casos da doença nos próximos dias. Um dos participantes dessa reunião que falou foi o Procurador-Geral de Justiça, Ailton Vec. Ele lembrou que muitos municípios do interior dependem da rede hospitalar de Goiânia. Quer dizer, não contam com leitos de terapia intensiva, para atender casos graves. Então ele fez ressaltou, essa situação que acontece em muitas cidades do interior do estado. Diz que caso nessas cidades o número de casos graves aumente, essas cidades vão depender sim da rede hospitalar de Goiânia. E disse que esse é o momento da fiscalização ser mais efetiva, inclusive com penalidades para os donos dos estabelecimentos. A gente está vendo aí agora as imagens, imagens de festas, de turistas se aglomerando nessas cidades, filas para entrar nos clubes, Isso aí lá em Caldas Novas aconteceu, muita gente aí sem máscara, sem a preocupação do distanciamento social. O secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, também participou dessa reunião, dessa videoconferência, e disse que esse fim de semana, esse feriado prolongado, fica como uma lição negativa para o estado. Ele disse, inclusive, que os profissionais de saúde que estão na linha de frente, lutando para salvar a vida de pessoas contaminadas com o coronavírus, ficaram frustrados ao verem, ao perceberem esse comportamento das pessoas durante o fim de semana. Ele mesmo disse que ficou bastante surpreso, ao ver filas de carros nas rodovias em direção às cidades turísticas, as pessoas parecendo que queriam aproveitar o feriado sem se importar com a pandemia do coronavírus. Um dos prefeitos que falou durante essa reunião, essa videoconferência, foi o prefeito de Aruanã, o Hermano de Carvalho. Ele disse que foi pego de surpresa, até primeiro se surpreendeu com as imagens no litoral do país, ali em São Paulo, no Rio, com aquelas filas de carro no final de semana, as pessoas em direção ao litoral. Imaginou que aquilo não fosse acontecer aqui em Goiás, mas ele disse que se surpreendeu e que na madrugada de sábado, ele disse que a cidade já estava lotada de turistas na madrugada de sexta para sábado. Disse que faltou conscientização das pessoas e fez até um pedido para o governo estadual, para o governador Ronaldo Caiado, que intensifique as campanhas de conscientização. Porque, de acordo com o prefeito de Aruanã, está faltando ainda consciência das pessoas a respeito da gravidade dessa pandemia. E o governador, depois de ouvir todos esses relatos, pediu ao prefeito que já elaborassem ali mesmo na reunião, na videoconferência, algumas medidas, porque a preocupação é de que essas situações, essas aglomerações voltem a se repetir nos próximos finais de semana e também nos próximos feriados prolongados. A gente sabe que o próximo feriado, daqui mais ou menos um mês, que é dia 12 de outubro, é dia da padroeira do Brasil. Então, o temor do governador do estado é de que essa situação de aglomeração, falta de distanciamento, isso volte a acontecer. E aí o governador sugeriu que os prefeitos implementem medidas já a partir de agora para controlar o fluxo de turistas, na entrada das cidades, que seriam barreiras sanitárias, ou mesmo impedir que pessoas que não tenham residência fixa, não tenham uma casa fixa na cidade, ou não tenham uma reserva de hotel ou de pousada, para que essas pessoas não entrem na cidade. Então foi uma reunião mesmo para discutir essa situação que a gente viu aí no final de semana em várias cidades. Eva, com você. Tá certo, Denise, as imagens realmente nos impressionaram, A gente espera que medidas sejam tomadas então pelas prefeituras para conter o avanço da doença aqui no nosso estado, porque como eu bem disse ontem,
o pessoal vai para a cidade turística, o vírus dissemina lá e é a população da cidade que fica com a responsabilidade de cuidar das pessoas doentes que vão aparecer lá. Obrigada, Denise, pelas suas informações.